Olá, meu povo, meu Brasil brasileiro, cheio de brasileiras e brasileiros. O Brasil hoje amanhece sob nova direção. Hoje tudo é novidade. Sim, podemos dizer que é um verdadeiro ineditismo na história do Brasil, por dois motivos de grande repercussão para o mundo. O primeiro ato inédito a ser citado é: nunca na história da República Federativa do Brasil, que se inicia ali com o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um presidente nordestino, lá das bandas das Alagoas, se ouviu ou se viu acontecer de um presidente não passar a faixa para aquele que iria sucedê-lo. É um ato de respeito, de civilismo e de dizer: faça o que eu não pude fazer. A você eu passo o bastão, cuide da nossa nação, do nosso povo. Hipoteticamente são essas as minhas palavras imaginárias, mas o significado de passar a faixa é um ato de brasilidade e respeito à nação e ao próprio povo, coisa que esse legado não será deixado porque aquele que não obteve êxito em sua campanha eleitoral não o fará. E aqui eu uso o jargão de um grande âncora do jornalismo brasileiro, quando ele diz ao término de cada comentário seu: isso é uma vergonha. O segundo ato inédito é Luiz Inácio Lula da Silva, um outro também nordestino, tal qual Marechal Deodoro da Fonseca, só que de lá das bandas do Pernambuco, chega ao seu terceiro mandato presidencial carregado de sonhos e muitas responsabilidades. A rota para conduzir o barco ele sabe. O timoneiro principal será ele a conduzir essa famosa embarcação chamada Brasil. Brasil de Veracruz, Brasil de Santa Cruz, de Cabralha, terras de tupis e guaranis, pataxós, charruaias, tacunas, chavantes, tucunas, chavantes, aimorés, tapuias, yanomamis, tupinambás, quiriris, paiaiás e outros tantos, já dizimado pela covarde e corruptível ação do homem. Mas aqui também ainda é o país dos pretos, dos favelados, dos excluídos, dos discriminados, mas de um povo que ergue sua cabeça e não foge à luta e se espelha nos heróis do passado para construir e conquistar as suas histórias do presente para um futuro construído por um povo que enverga, mas não se tora. Hoje o Brasil amanheceu com suas cores tradicionais, verde, amarelo, azul, branco, porém acrescida de uma outra que simboliza todos esses povos citados acima, que é a cor vermelha. Não com a vermelhidão destrutiva, como alguns dizem, mas com a vermelhidade de uma luta que deve seguir avante em busca dos seus ideais. É isso o que significa a cor acrescida à bandeira brasileira. Hoje, ao despertar, as minhas primeiras palavras, já vivendo o ano de 2023, onde grafei: Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Foram estas as primeiras palavras que eu escrevi em 2023. Primeiro e único Senhor e Salvador que dará ao nosso novo presidente e toda a sua equipe um foco para fazê-los entender que se eles estão ali, no poder, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Após despertar, percorri os olhos nas manchetes dos jornais, onde colhi algumas informações que agora passo a cada um dos brasileiros e brasileiras. Comecei com a Folha de São Paulo, que traz em sua capa de 1º de janeiro de 2023. Sobrou ao PT consertar erros antigos e atuais. Olha a resposta. 51% acham que Lula, no inédito terceiro mandato no Brasil, fará um governo melhor que o anterior. 31% acham que ele fará um pior governo que o anterior.
26% acham que ele será ruim ou péssimo. E aqui cito a minha opinião afirmando que, obviamente, os números de descréditos apontando um negativismo da gestão referente ao Lula vem dos apoiadores do governo anterior. O jornalista Marcelo Leite disse: Lula pode fazer um bom governo, mas se recomenda conter o entusiasmo. E na minha opinião eu digo, sim, toda euforia deve ser cautelosamente administrada por todos, pois a situação que os técnicos da transição encontraram não foi nada animadora. Sentiremos o impacto dos famosos 100 dias de governo, que é um prazo delicadíssimo para avaliações e acertos, ajustes em qualquer governo. Segundo a análise da jornalista da Folha Ana Paula Vescovi, ela disse: mercado de trabalho tem boa recuperação, mas precisa de mudanças estruturais. Na minha opinião, eu completo aqui as frases dela dizendo: o país necessita com urgência buscar alternativas internas e externas para recolocar a nação nos trilhos do emprego, da produtividade, da ordem, do progresso, pois almejamos sim recuperar o nome e a credibilidade que já tínhamos conseguido, mas que deixaram escapar entre os dedos, colocando-nos no descrédito de avanços e parcerias. O jornal ainda escreve: os governadores eleitos e novos que tomam posse hoje devem buscar a estabilidade política e construir mandatos sem sobressaltos quanto às finanças públicas. E, na minha opinião, eu completo dizendo: não há horrores de fluxo de caixa e a pendência a prudência nesse será grande aliada. Não há horrores de fluxo de caixa e a prudência nesse será grande aliada. Já o jornal O Estado de São Paulo destaca em sua manchete: Lula tem desafio de exercer gestão ampla em país dividido. Ele assume com 15 siglas aliadas, mas terá oposição organizada. Posse presidencial terá esquema inédito de segurança devido a ataques realizados na capital federal e pode chegar a utilizar cerca de 8.000 agentes nessa ação de posse. A minha opinião é de se entristecer que no Brasil tivemos atos terroristas com bombas prontas para serem detonadas, com vidas ceifadas pela explosão. Tivemos a invasão, a repartição da Polícia Federal, incêndio de carros, quebra-quebra. Lembrei-me das regiões como Beirute, faixa de Gaza, onde as pessoas aí também tiveram a liberdade de xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal de tudo quanto é nome, ofender a imagem de um ministro do Supremo Tribunal, meu amigo. Olha que situação chega a gente. O jornal Estado de Minas, ele traz na sua manchete: os desafios do terceiro mandato. Lula receberá em Brasília a faixa presidencial pela terceira vez. Olha que coisa. São esperadas muito mais de 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios. 19 chefes de estados confirmaram presença e haverá 65 delegações de países estrangeiros. Olha que coisa bonita. Os desafios que Lula enfrentará serão diferentes da sua gestão de 2003, afirma o jornal O Estado de Minas. Necessidade de manter o equilíbrio fiscal sem deixar de lado as ações de socorros aos vulneráveis. A minha opinião para isso é: todos nós sabemos que não será fácil, mas devemos admitir e confiar que a equipe técnica escolhida para essa gestão tem sim potencialidade de ajudar na construção desse mandato. Afinal, o povo deu o recado e literalmente o voto de confiança, de esperança, de certeza, exercendo seu poder de razão absoluta na sua escolha. Volto a dizer: Lula, não erre. Não perca o foco, não erre o alvo, a meta. E em todos os instantes do teu mandato,
Pense no rosto do povo e nas expectativas que eles acumularam ao longo desses anos de desgovernos que só trouxeram arroxo e descrença. O jornal o Globo destaca: Lula foca em reconstrução. Lula irá governar uma nação dividida com a direita fortalecida pelo bolsonarismo. É fato. Todavia, um número inédito de aliados reforça o governo para uma gestão pacífica e alinhada. Na cerimônia de posse, Lula fará 2 discursos. Um acontecerá no Congresso e o outro no Parlamento. O Marcos Lisboa, que é economista e presidente do INSPER, que é a instituição sem fim lucrativo dedicada ao ensino e à pesquisa, ele disse: podemos ter nova grave crise antes de superar problemas. Podemos ter nova grave crise antes de superar problemas. Tem que mexer na casa de marimbondo, né? Na minha opinião, disse: pelos desmontes ocorridos na educação nos últimos 4 anos, algo terá que ser feito em prol disso. E as frases, o jornal ainda coloca assim uma tirinha dizendo: é tempo de esperança e responsabilidade. E eu completo dizendo: vamos governar juntos para que possamos cobrar de nós mesmos essas ações do governo. Tem gente que elege umas pessoas e larga ele para lá, deixa ele fazer o que ele quiser. Não, senhor. Você também tem responsabilidade e você também é responsável pela administração da sua cidade, do seu estado e do seu país. Então, todos nós, olha, vou repetir, vamos governar juntos para que possamos cobrar de nós mesmos essas ações do governo. Havendo o que denunciar, denunciaremos. Havendo o que reclamar, reclamaremos. Havendo o que colaborar, colaboraremos. Um bom dia de domingo, uma boa posse e muitas felicidades ao Brasil. A esse Brasil que volta a sonhar com dias melhores. Não é utopia. Sonho. Todos têm o direito de sonhar. Sabemos que Lula sabe que ele não pode errar. E nós também sabemos. Por isso que o apoiamos. Boa sorte a todas e a todos os meus irmãos e amigos desse Brasil. Que hoje seja um dia de paz lá em Brasília. E que Deus tome conta de nós. Não é presidente que vai governar. Se a mão de Deus não estiver presente para amparar o pensamento e a consciência deles. Desejo aos governadores que foram eleitos, aos deputados federais e estaduais, aos senadores, vocês pensem no Brasil, não na revolta, para castigar o povo, para castigar Lula, porque tem que prejudicar Lula, prejudica o povo, fortalece o outro lado cresce, mas o povo passa fome, isso não é governar. Senhores senadores, prestem atenção nessas atitudes que vocês tomarão. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, fiscalizem mesmo. A lei é para ser correta. Haja o que houver, a lei tem que ser cumprida, seja com quem for. E que a Polícia Federal atue com responsabilidade e determinação, para que de fato tenhamos uma nação que seja boa para se viver. Forte abraço, bom domingo a todos. Quem lhes deseja é o poeta, cantador Carlos Silva, da cidade de Cipó, aqui na Bahia. Se achar interessante, acione o nosso sininho aí para receber nossas notificações, né? E se inscreva no nosso canal, espalhe para o mundo inteiro se você achar que deve. E eu lhe desejo de todo o coração um feliz 2023. Deus abençoe a todos nós. Amém.